dia 1º de maio de 1880, uma estrela da constelação do Cristo desce mais uma vez à Terra para nos dar um sagrado testemunho de amor. Eurípides Barçanufo, o apóstolo sacramentano, um dos maiores médiuns que a humanidade já conheceu, reencarna na pequenina cidade das Minas Gerais. Nasce em um lar muito humilde, é o terceiro filho de uma família de 15 crianças, filho do senhor Hermógenes Ernesto de Araújo, um homem simples, amoroso, conhecido pelo nome de Seu Mujico. A sua mãe, do mesmo modo, uma santa, Dona Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca para os íntimos, uma mulher extremamente dedicada ao lar, aos filhos. Ela, desde muito nova, padece de estranhas sensações. Dona Meca, dizem os médicos, sofre talvez de epilepsia, de fenômenos não diagnosticados, e por mesmo não conseguir permanecer nas igrejas, porque tinha visões, desmaios inexplicáveis, lhe foi autorizada a permanecer em casa, a realizar o culto no lar, devido à sua devoção à Igreja Católica. O menino Eurípides notabiliza-se por sua inteligência invulgar. Desde criança já tem uma sede pela literatura e, como era muito pobre, pescava no Riacho Borá e, com aqueles parcos recursos, adquiria os livros onde buscava matar a sede do saber. Anelava, aos 9 anos de idade, cursar medicina. Já trazia na alma aquele impulso de atender aos sofredores, aos enfermos. E após a visita de um médico em seu lar, trazendo alguns livros de medicina, a criança fica realmente interessada, anela aquele grande sonho de servir a humanidade. O tempo passa. Em 2 oportunidades, os seus mestres, nas escolas onde frequentou, chamam seus pais e lhe dizem: leve o seu filho, nós já não temos nada para ensinar para essa criança. E recomendo, inclusive, que ele faça um curso superior no Rio de Janeiro, a capital do Império à época, ao que o seu Mujico, com muito esforço, leva o seu filho. O menino, o rapaz, Eurípides, é matriculado na Faculdade de Medicina da Marinha do Rio de Janeiro. Mas quando retorna, vendo sua mãe em pranto descontrolado, aquela mulher extremamente apegada àquele filho em especial, ele, por amar demasiadamente sua mãe, por estar sempre ao seu lado, velando-a, e os recursos que a ofere sempre lhe traz para ajudar em casa, abdica do seu sonho por amor à sua mãe. Deixa de cursar medicina, mas com a sua inteligência privilegiada, torna-se um autodidata. Estuda a homeopatia, estuda literatura, física, química, torna-se, aos 22 anos de idade, cofundador do Liceu Sacramentano, um colégio, uma escola que começou a despontar por uma educação diferente, atraindo alunos de toda parte. Eurípides começa a acumular muitos cargos, trabalhando como escriturário, fazendo a contabilidade do armazém de seu pai. Ele também se torna jornalista,
escrevendo para a Gazeta de Sacramento, escreve artigos para outros jornais e trabalha, é secretário e cofundador de uma sociedade, de uma agremiação chamada São Vicente de Paulo. Dedicava-se aos ofícios religiosos, junto aos padres, memorizava com sua memória fotográfica os sermões, e auxiliando aos necessitados e aos enfermos, levando víveres, levando a palavra amiga de consolo, conquista a grande confiança dos religiosos do local. Padre Maia, amigo e admirador de Eurípides, lhe presenteia com a Bíblia, que naquela época não era permitida a sua leitura pelas pessoas comuns. A missa era celebrada em latim e as pessoas, ainda consideradas ignorantes pela igreja, talvez não compreendessem as Sagradas Escrituras, os mistérios da fé, e somente aos padres, aos religiosos e bispos era permitida a leitura da Bíblia. Eurípides lê aquele livro extraordinário com todo carinho, mas uma passagem sempre lhe atormentou: o Sermão do Monte, onde o Cristo, sentado sobre uma rocha, fala para a multidão o maior poema de amor, de esperança e de consolo. Mas ele, com a sua crença católica, sem conhecer a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, não compreende como Jesus promete à multidão sofrida, enferma, infeliz, as felicidades e as bem-aventuranças. Ele prossegue na sua jornada. Um menino também dedicado aos animais, à natureza. Tinha um pássaro, um muntum, uma ave mansa que era criada solta. E um dia o coronel, que morava vizinho ao seu lar, sem o saber, atira contra a ave, levando-a à morte. Depois que sabe que ela pertencia a Eurípides, vai confortá-lo, pedir desculpas. E o menino Eurípides, com os olhos banhados de lágrimas, escuta silenciosamente aquele pedido. Era famoso também no colégio Allan Kardec, que ele mais tarde iria edificar, o cãozinho Jipe, que era verdadeiramente o disciplinador. Sabia como ninguém o horário do início das aulas, o intervalo do recreio, e somente não interferia quando Eurípides ia proferir as suas aulas de espiritismo, que todas as quartas-feiras ministrava no colégio. Muitas vezes avançava o horário, inspirado mediunicamente por espíritos do mais alto quilate. Nós não temos como avaliar a grandeza de Eurípides Barçanufo. Hoje, após o encerramento da palestra, enquanto vocês aguardam a chamada para o passe, nós iremos falar de outras encarnações do escravo Rufo, narrada pelo Espírito Emmanuel no romance Ave Cristo. Aqueles que vão viver a glória eterna te saúdam, Senhor. Vamos ver a história de Johann Caspar Lavater. Vamos ver a história de um outro discípulo de Inácio de Antioquia, que era pupilo de João, o evangelista, e mais outras encarnações atribuídas ao apóstolo da mediunidade. Eurípides desenvolveu as faculdades mediúnicas de um modo jamais comparado até hoje. Mediunidade sonambúlica, mediunidade da psicografia, da psicofonia, a mediunidade da cura com quem socorrer os enfermos e os necessitados, tendo em seu auxílio a entidade venerável de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que através de suas mãos receitava
remédios homeopáticos, realizava partos, porque Eurípides também tinha a mediunidade da bicorporidade, da bilocação, de estar em outros lugares, em espírito materializado, socorrendo a dezenas e dezenas de pessoas. Os casos são muito numerosos. A mediunidade da clarividência, da clareaudiência, a mediunidade recentista, como já falamos. Enfim, Eurípides Barçanufo, católico, começa a sua jornada como intelectual, como professor, jornalista, dedicado à entidade religiosa, à igreja. Ouve falar que na fazenda Santa Maria, onde muitos de seus parentes residiam, onde seu tio senhor, o senhor Mariano, e a sua madrinha, a tia Emerenciana, moravam junto de uma comunidade muito simples, de pessoas voltadas à agricultura. Ele ouve falar que naquela cidade, naquele vilarejo, estão ocorrendo fenômenos atribuídos ao diabo, ao demônio, e que eles estavam estudando o Espiritismo. Nós estávamos em uma época em que as pessoas não conheciam a doutrina dos Espíritos. Em 1890, o Código Brasileiro determinou que a prática do Espiritismo era crime. E nessa hora, ainda encarnado, levanta-se a voz de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nas colunas de O País, o periódico mais importante de sua época, onde assinava as colunas com o pseudônimo de Marx, e defende a doutrina espírita dizendo que aquela lei era um retrógrado, era voltarmos ao período da Inquisição da Igreja medieval. As casas espíritas eram apedrejadas, e Eurípides, preocupado com a sua família, tendo um dia a visita de tio senhor em sua casa, onde costumava hospedar-se na quarto de Eurípides, trava um debate de longas horas, tentando demovê-lo da ideia equivocada, segundo o seu entendimento, da doutrina espírita. Depois de algum tempo, o senhor Mariano diz: meu filho, eu sou um homem ignorante e rude. Eu não posso debater com você, que é tão estudado e que fala vários idiomas. Tome este livro. Ele irá responder aquelas perguntas que você me faz. Eurípides recebe o livro. Tratava-se da obra magistral, Depois da Morte, de Leon Denis, o grande seguidor e continuador da obra de Allan Kardec, o filósofo francês. E através daquelas 340 páginas, que Eurípides vara à noite sem conseguir parar de lê-las, ele fica fascinado com o linguajar, com a lógica, com o raciocínio exato, com a fé e a maneira de discorrer a partir da ideia de Deus que Leon Denis é capaz de pronunciar. Naquele primeiro contato, fica curioso de conhecer a doutrina espírita. E na sexta-feira da Paixão de 1904, ele vai a cavalo e dirige-se 18 quilômetros à fazenda Santa Maria, onde já havia sido fundado em 1900 o Centro Espírita Fé e Amor. Pessoas simples estavam reunidas. Há pouco tempo atrás, Frederic Peiró, um espanhol radicado próximo a Sacramento, ouvindo falar daqueles estranhos fenômenos mediúnicos, de pedras que eram arremessadas nos telhados das casas, de janelas que batiam apesar de estar presas às tramelas, a pessoas que chegavam com mãos de barro em sua vestimenta, sem que ninguém as houvesse tocado, escutando vozes inexplicáveis,
Ele que se tornara espírita depois de participar de uma reunião mediúnica, de pessoas simples também, que não conheciam outros idiomas, e receberam a mensagem em espanhol, a sua querida mãe narrando detalhes que só eles conheciam. Ele se converte ao Espiritismo e descobre na Fazenda Santa Maria inúmeros médiuns de efeitos físicos e instala o Centro Espírita Ferro, onde Eurípides, naquela noite, acompanhado por um de seus amigos, senta-se na assistência daquele pequeno lar e vê homens rudes e analfabetos dando comunicações da maior grandeza. Ele, em pensamento, faz a seguinte indagação: se isto for verdadeiro, eu quero que através do médium Aristides, que ele sabia ser completamente analfabeto, porque era seu parente, eu quero que o Espírito de João, o Evangelista, me fale sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. E poucos instantes depois, de inicialmente aparecer a entidade veneranda de Bezerra de Menezes, de saudar o querido Eurípides, vem a mensagem, alguns dizem que em francês, do Sermão do Monte, a mais bela explicação, com termos preciosos, com a linguagem elaborada que aquele homem jamais teria condição de pronunciá-la, porque apesar do coração gigantesco, era oco de intelecto, e assina com o nome de João Evangelista. Em seguida, São Vicente de Paulo, revela-se o guia de Eurípides Barçanufo, que diz acompanhá-lo desde a infância, narra detalhes que somente ele sabia. Ele diz: Eurípides, tu estás agora convocado para uma missão grandiosa. Abandona a comunidade, a agremiação São Vicente de Paulo, porque os teus colegas poderão conduzi-la adequadamente. Serás convidado a dar um testemunho em nome de Jesus e deverás abraçar a doutrina dos Espíritos. A partir daquele dia, Eurípides, que era um homem conhecido e famoso, professor, educador, jornalista, que já iniciava na política e se tornara, em 1904, vereador, sendo eleito por 2 triênios sucessivamente, sendo secretário da Câmara, tendo desenvolvido os grandes projetos, instalado a primeira hidrelétrica em Sacramento, o bonde e muitas outras benfeitorias que fizeram muitas pessoas vir de longe para aquela cidade pequenina. Ele também, em 1910, renuncia ao seu cargo, porque fora aprovada uma lei prorrogando ilegalmente o mandato dos vereadores por mais 3 anos. E Eurípides fala a seus compatriotas que não achava justo que o povo que o elegera somente para um mandato de 3 anos concordasse sem ele saber se eles gostariam que ele permanecesse no cargo. E contra a unanimidade de todos os outros vereadores, pede a sua renúncia. Naquele tempo ele já estava completamente dedicado à doutrina dos Espíritos. Havia criado ao lado da sua residência uma farmácia, onde adquiria remédios, tinturas, produtos homeopáticos em São Paulo, e ministrava às pessoas pobres, que faziam verdadeiras filas de mais de 100 pessoas, e sempre deu todos os remédios completamente de graça. Mesmo aqueles mais ricos não pagavam. Com os seus recursos parcos, trabalhando como escriturário da loja de seu pai, ele mantinha a farmácia com a doação de alguns outros companheiros. Em breve,
se torna tão conhecido, as suas receitas são tão famosas, grandes números de curas são realizados, que chega ao momento de serem despachados quase 1000 receitas por dia, secundado por seus alunos e por Dona Mária, a companheira fiel que vem ajudá-lo naquele labor. Ele que jamais casou-se, indagado pelos seus amigos, porque o homem vistoso, sempre elegante, apresentava-se muito bem, extremamente educado e fino, um bom partido para as mulheres da época. Ele dizia: eu não posso, porque já me casei com a irmã pobreza. E dedicou-se com extrema renúncia aos seus semelhantes. Mas depois de abraçar a doutrina espírita, todos os seus companheiros, os professores do colégio, o Liceu Sacramentano, do qual ele era diretor, os alunos, todos vão embora. E eles dizem: o professor está louco, está tomado pelo demônio. E Eurípides argumenta como pode a doutrina que fala da caridade trazer a loucura. Até a sua família se revolta. Ele fica na Fazenda Santa Maria alguns meses, estudando, e em pouco tempo todas as suas faculdades mediúnicas, aos 24 anos de idade, estão completamente desenvolvidas. Um dia, ele chega para seu tio senhor e fala: onde está o doente Carlos? E o senhor diz: o doente Carlos mora na selva, aqui diante, depois da mata, muito distante. Ele mora sozinho porque as pessoas o abandonaram. Ele está entregue à morte. E Eurípides lhe diz: tio senhor, nós temos que visitá-lo. Pois não, Eurípides, amanhã pela manhã nós poderemos ir. Não, tio senhor, tem que ser agora. Os espíritos me dizem que ele está há 3 dias e 3 noites, sem alimento e sem água. Mas Eurípides, é perigoso, é a mata fechada, há muitas feras, está escuro. Mas tio senhor, nós estamos a serviço de Deus, não estamos? Então nada temos a temer. E lá, chegando com os víveres, com água, encontram Carlos, um leproso, abandonado à própria sorte, defiando. Eurípides lhe aplica um demorado passe. Naquele instante, vencendo todo o preconceito, como um dia fizera o sol de Assis, ele abraça o leproso e beija-lhe na testa. É a primeira grande cura que realiza. A segunda cura foi de sua mãezinha, que não era vitimada de epilepsia, mas era sim uma grande médium de efeitos físicos, de curas. Eurípides chegou a dizer que se ela o quisesse, tinha muito mais recursos de cura que ele mesmo. Trata de uma entidade que obsediava a sua mãe, e a partir daquele dia ela já não tem mais desmaios. E conversando com ele, depois de 1 hora, quando lhe fala da doutrina consoladora, que vem nos explicar o Evangelho de Jesus, ela converte-se ao Espiritismo e fala ao seu marido, o Chico: eu sou espírita. E toda a família se converte à doutrina espírita. Seus outros irmãos ajudam na farmácia, no colégio. Eurípides abre na sua residência o Centro Espírita Esperança e Caridade. Mas o colégio, o Liceu Sacramentano, estava completamente abandonado e fechado. Os alunos haviam debandado porque aquela comunidade extremamente católica não aceitava que o professor fosse espírita. Os móveis são solicitados de volta. O local também é requisitado. E Eurípides um dia está chorando, aflito,
com o fim do colégio, que era o seu grande sonho. Mais tarde ele tem a oportunidade de dizer que, se for necessário, feche a farmácia, mas não fechem o colégio. Ora, compungidamente, de breve instantes aparece-lhe um espírito de tal magnitude que ele diz: não, eu só posso estar sendo mistificado. Não é possível que um espírito dessa grandeza venha até mim no estado em que eu me encontro. Mas como ele tinha a faculdade mecânica da mediunidade, o espírito superior toma conta de seu corpo e ele psicografa a seguinte mensagem: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sobre o manto sagrado do meu amor. E assina Maria, serva de Deus. Eurípides desperta do transe quando lê a mensagem, apressadamente apaga da placa o nome e ergue o colégio Allan Kardec. Como não havia alunos, ele começa às quartas-feiras o estudo da doutrina espírita e seus familiares e amigos da Fazenda Santa Maria. Sua mãe e alguns irmãos participavam daquele culto. Naquele instante ocorria um fenômeno que ninguém compreendia, porque naquela época não havia os fenômenos da comunicação, do rádio, das difusoras. Mas como eram médios de efeitos físicos, a voz de Eurípides, inspirado por Maria de Nazaré, ecoava por todos os lares de Sacramento. As pessoas escutavam a voz de Eurípides. Muitas pessoas relatam, senhoras hoje venerandas, dizem que quando crianças perguntavam: mamãe, quem é que está falando tão alto? É o espírita que está orando. E através daquelas orações, Eurípides reconquista seus amigos, os professores, os alunos que vão prestigiar o Colégio Allan Kardec, a primeira escola espírita do Brasil. E ele lá ensina sem conhecer o mesmo tipo de doutrina de Henrique Pestalozzi. Substitui a palmatória e os prêmios pela pedagogia do amor. Os alunos têm um desempenho extraordinário. Ele explica tudo detalhadamente, o porquê das coisas, leva as crianças para a mata para dar aulas de botânica, de zoologia, ensina astronomia, álgebra, química, física, literatura, arte dramática. Ele que havia, desde novo, participado da fundação de um grupo teatral, de escrever e montar peças clássicas, um amante da arte, ensina para seus alunos. E eles são testemunhas de muitos fenômenos. Já se acostumavam, quando ele estava ministrando as aulas, entrar em uma breve sonolência, e as crianças já diziam: eita, seu Eurípides já foi embora. Em breves instantes ele retornava e dizia que ele tinha estado em tal lugar realizando um parto, e que em poucos instantes bateria a porta um senhor chegando a cavalo, que os alunos se levantassem quando ele entrasse no recinto, e em breve era o senhor que vinha chamar Eurípides para realizar o parto complicado de sua esposa à beira da morte. E Eurípides lhe diz: eu já estive lá e o senhor ganhou um lindo menino. O homem não acredita e insiste em que Eurípides deve acompanhá-lo, e ele, acessível, caridoso, seus biógrafos registram
que a maior qualidade de Eurípides Barçanufo era a caridade, a renúncia em favor dos humildes e necessitados. E ele segue, quando chega à casa, a mulher que havia acabado de conceber diz: mas doutor Eurípides, por que o senhor retornou? Eu já estou passando bem. E o homem finalmente acredita no que havia sucedido. Muitos casos, às vezes já desacreditados pela medicina, mas com a intervenção de Bezerra de Menezes, Eurípides insistia, e através das suas mãos, dos seus remédios, eles obtinham inúmeros curas. Pessoas obsediadas eram trazidos até Sacramento, homens fortes e grandes, que chegavam amarrados. Havia um caso de um homem muito conhecido pela sua força física. Seu irmão traz ele acorrentado até a presença de Dr. Eurípides, que manda que o soltem, mas o seu irmão fica preocupado porque havia sido necessário vários homens para segurá-lo, porque ele estava endemoniado. E Eurípides manda soltar. Sentado no seu birô, o homem Zarrão aproxima-se dele. Quando todos acreditam que ele vai ser agredido, Eurípides simplesmente estende a mão, e o homem adormece e deita-se aos seus pés como se fosse uma criança. A sua secretária, Amália, do mesmo modo é trazida da cidade de São Paulo, viajando cerca de 700 quilômetros a cavalo, em carroças, amarrada, é trazida a Eurípides Barçanufo. Quando ele encontra, manda desamarrá-lo, ele diz: Amália, há quanto tempo eu estou esperando por você? E ela, naquele mesmo instante, fica completamente curada e trabalha até o fim de seus dias ao lado do professor Eurípides, na farmácia, onde as receitas se acumulavam e o trabalho era incessante. Pessoas vinham de toda parte assistir aos exames finais que aconteciam no colégio Allan Kardec. Aqueles alunos que se notabilizavam nas aulas de francês, de latim, de inglês, eram sabatinados por uma banca de professores, provas orais, respondendo ao próprio Eurípides. Grandes intelectualidades vinham até Sacramento, porque era um grande festejo, peças de teatro eram encenadas, e assim Eurípides se tornava cada vez mais conhecido. Mas em 1913, um padre de nome Feliciano Iaghi, da cidade de Campinas, em São Paulo, faz acolorados sermões atacando a doutrina espírita e o nome de Eurípides Barçanufo, e vem a Sacramento para desmascarar aquele homem que já era extremamente querido na sua cidade. Os alunos vêm ter com Eurípides e dizem: professor, esse padre é muito conhecido pelos seus sermões, pela sua inteligência, e ele tem atacado ao Senhor e ao Espiritismo. Eurípides, na sua serenidade, diz aos alunos que não se preocupem, que ele já houvera assistido a um sermão do padre em desdobramento, e que sabia do que se tratava, que não se preocupava com os ataques à sua pessoa, mas como ele estava atacando a doutrina espírita, ele não poderia ficar calado diante da injúria, da calúnia, da ignorância. E na praça central, mais de 2.000 pessoas se acotovelavam para escutar o debate entre o padre Feliciano e Eurípides Barçanufo. O padre fala demoradamente. Quando chega a sua vez, Eurípides, com muita tranquilidade, faz uma prece, pedindo luz, serenidade e paz para todos os presentes.
naquela hora propicia o ambiente adequado para a inspiração das entidades benfazejas e fala com o coração, com a sua lógica diamantina de homem letrado, estudioso das obras de Allan Kardec, comprovando que o Espiritismo não é uma crença demoníaca, que vem estudar o Evangelho de Jesus, que é uma filosofia, uma ciência que vem trazer consolo e esperança à humanidade. Quando termina, a multidão carrega o professor nos ombros pela cidade, aclamando a sua vitória. Os espíritos que se comunicaram através daquele inesquecível médium eram tão grandiosos que mesmo hoje nós temos dificuldade mesmo de acreditar, porque ele psicografou, deu psicofonias, no estado sonambúlico entrou em transe, trazendo mensagens de Maria de Nazaré, de sua mãe Santana, do anjo Irmã Celina, Maria Madalena, João Batista, aquele que viera preparar o caminho do Senhor, João, o evangelista, o discípulo amado do Cristo, Pedro, a rocha onde Jesus edificaria a sua igreja, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, Felipe, os evangelistas todos, Paulo de Tarso, Martinho Lutero, as grandes vozes dos céus vêm ter com os homens naquele ambiente simples, no interior das Minas Gerais. O anjo Gabriel, o anjo Ismael, protetor do nosso país, o grande Orígenes, doutor da igreja nos primeiros séculos, São Jerônimo, Santo Agostinho, Jordano Bruno, Ian Hus, da encarnação anterior, de Hipólito Leon Denis Rivaio, o professor Allan Kardec, Joana d'Arc, Victor Hugo, Lamartine, Bossuet, Lamennais, Fénelon, Lacordaire, Michelet, Lafontaine, os presidentes norte-americanos Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, o mártir Tiradentes do Triângulo Mineiro, Pedro de Alcântara, José Bonifácio, Joaquim Nabuco. Vamos ver nomes da antiguidade como Sócrates, Platão, Pitágoras, Juvenal Galeno. Grandes nomes bem falaram à humanidade naquele recinto pequenino de médiuns semi-analfabetos e através de Eurípides Barçanufo. Seus casos eram muito famosos. Crianças que brincavam nas peraltices gazeando aula. Quando chegavam à sala, Eurípides, eu vi o que você fez, rasgando a camisa do seu amigo e amarrando aquela coitadinha daquela mamãe porca, os coitados dos baconins aflitos e vocês fazendo maldades. Não havia como fugir do pensamento que penetrava a toda parte. Num dos momentos em que estava na sala de aula, entra em transe e narra em detalhes aos seus alunos todas as personalidades presentes na França no momento da assinatura do célebre Tratado de Versalhes durante a Primeira Guerra Mundial. Mas teve grandes dissabores, testemunhos na sua vida. Ao iniciar a doutrina espírita, já havia sido advertido pelos bons espíritos que ficaria sozinho, que todos o abandonariam, mas este era apenas o começo das provas porque passaria. Eurípides Barçanufo, várias vezes é advertido por Bezerra de Menezes na farmácia, diz: Eurípides, na esquina tal há um homem que irá tentar matá-lo. Evite aquele caminho. Outra vez diz que há dois pistoleiros preparados para tirar-lhe a vida,
mas que ele não tenha medo, porque irá vencer com a proteção dos bons espíritos. Passando por aqueles homens, ele os saúda: boa noite, meus amigos. E eles são incapazes de cumprirem o seu desiderato de matar o professor espírita. Mas em 1917, no mês de abril, chega de Sacramento, da cidade de Garapapa, o coronel Azarias Arantes, um homem rico e famoso, acometido de uma grave enfermidade, que já tinha buscado todos os recursos da medicina e que somente foi curado graças a Bezerra de Menezes, através do médium sacramentano. A notícia se espalha e o presidente do Círculo Católico de Uberaba, um médico, denuncia Eurípides Barçanufo pelo exercício ilegal da medicina, já que ele não era formado, não tinha habilitação perante o conselho. A cidade de Sacramento fica extremamente preocupada. Eurípides é chamado pelo delegado a comparecer, presta o seu testemunho, e ele mesmo, o próprio delegado, tem a oportunidade depois de visitar a uma daquelas aulas sobre espiritismo às quartas-feiras, quando vê aquele apóstolo mediunizado dar sublimes testemunhos e preces, de falar de Jesus como ele jamais houvera escutado antes, e percebe tratar-se ali de um homem de bem, sabedor que ele jamais cobrara por nenhuma consulta, por nenhum remédio, que ele era muito mais útil à sua comunidade do que muitos outros médicos de outras farmácias. O próprio delegado faz de tudo para não indiciar. O processo é levado de mãos em mãos a vários juízes, naquela época um cargo honorário, não era um cargo titular, um cargo fixo, e vários deles recusam-se a denunciar aquele homem tão querido e amado em sua cidade. No dia 9 de maio de 1918, um ano após, o processo é encerrado, a acusação prescreve contra Eurípides Barçanufo. A multidão faz um enterro simbólico do processo, e Eurípides pede que eles não se exaltem, porque não quer ferir os ânimos, não quer ferir as suscetibilidades daqueles que ele sabe que o agridem, que o acusam com a melhor das intenções. Mas Eurípides, antes do processo se encerrar, ele tem o testemunho de muitos amigos, porque ele recebe o apoio de muitos espíritos quando é conduzido ao julgamento. Há o testemunho perante a delegacia. Ele narra a doutora Amália, a sua secretária, com os olhos banhados em lágrimas, lhe diz: Dona Amália, os espíritos estão dando um testemunho tão grande de amor. Como sou pequenino, como sou indigno, não mereço tanto carinho dos espíritos, como eles são dedicados. Sinto-me envergonhado diante de tantos benefícios que não mereço. Caminhando pelas ruas, vê um painel de luzes acendendo-se, enxerga na cumeira do colégio Allan Kardec o anjo Ismael desembainhar uma espada de luz e dizer: nada temas, Eurípides, daqui serei o teu sustentáculo. Escuta Bezerra de Menezes da farmácia afirmando: daqui serei eu. E no caminho tem uma visão no Caramanchão, num jardim. Ele vê uma figura inesquecível resplandecendo em luz e percebe tratar-se da maior estrela da humanidade, do próprio Cristo, que ele diz: meu filho, nada temas, estamos com Deus e a vitória é nossa.
E ele sai chorando para dar o seu testemunho. E ele, sabedor também do direito, como autodidata, vendo que o próprio código asseverava que se não havia má intenção, se não havia o dolo, ele poderia ser beneficiado. E como o processo prescreve a ação, ele enfim é aclamado pela multidão. Realiza o culto diário das 9 horas da manhã e teve muitos momentos bonitos. Um episódio engraçado nos narra Divaldo Pereira Franco, em uma de suas palestras, que uma vez uma senhora vai ter com Chico Xavier. Ele diz: seu Chico, eu não preciso mais que o senhor me ajude, porque ela recebeu donativo, cesta básica, devido à sua situação muito difícil. Mas eu orei para o grande apóstolo aqui do Triângulo Mineiro. Me fugiu o nome que ela usou agora, mas alguma coisa como Arcebises Bansan. E Chico agradece e fica perguntando: mas quem será esse grande apóstolo? Que eu não sei quem é. E pergunta a ela, e ela mostra a foto, o desenho de Allan Kardec, que se encontrava num selo apostado, numa edição comemorativa. Na verdade, diz Emmanuel, ela olhava para Allan Kardec, orava pelo nome errado, e Eurípides Barçanufo atendia. E lhe socorreu, a ponto dela não necessitar mais da assistência de Chico. Em 1918, com apenas 38 anos de idade, Eurípides atendendo na farmácia. O mundo inteiro assiste à grave epidemia da gripe espanhola, a influenza que cefou a vida de milhões de pessoas, inclusive no Brasil. Um hóspede hospeda-se no hotel da cidade de Sacramento. Em breve, os familiares da dona do hotel são acometidos. Eurípides começa a tratar de muitos doentes. A gripe se espalha e não havia qualquer tratamento. Febres incontroláveis, as pessoas caindo como aves abatidas, vários corpos sendo carregados em carroças, a cidade entre luto, o colégio tem que ser fechado, as aulas encerradas. A malha contrai a gripe, mas de um caráter brando, depois de um dia de descanso consegue recuperar-se. Os pedidos de remédios avolumam-se, Eurípides dobra-se no trabalho, mas ele mesmo também é acometido. E no seu caso, a doença estava muito grave, e ele insiste em não parar de atender. A sua face já com os tons violáceos, os seus olhos constantemente banhados em lágrimas da febre de 40 graus. Ele, sem parar um instante, a Maria pede-lhe: mas doutor Eurípides, pelo menos descanse, tome um banho, pelo próprio benefício dos pobrezinhos. Mas ele redargue: no próprio benefício dos pobres? Então o que seria deles se eu fosse egoisticamente meter-me em uma cama, como se o meu miserável corpo valesse alguma coisa? O Espiritismo, que me tem sido guia, diz-me perfeitamente que não devo temer pelo meu corpo. Este trabalhará enquanto tiver forças, enquanto eu puder servir-me dele. E continua no trabalho, 3 dias sem parar, até que sua mãe insiste: Eurípides, meu filho, por favor descanse. Ele recolhe-se ao leito contra a sua vontade, mas ainda assim continua receitando, porque o Bezerra de Menezes, naquela época, quando o aparelho mediúnico de Eurípides já estava cansado, pela psicografia mecânica, ele passava mensagens pela psicofonia, passava receitas através de visualizações, onde ele anotava de várias maneiras
porque o trabalho se assoberbava. Mas Eurípides, que já havia anunciado para seus amigos, para a própria secretária, que em breve uma pessoa muito querida iria desencarnar, que a comunidade iria chorar a morte daquele filho da cidade. E no dia 1º de novembro de 1918, quando completaremos neste próximo ano 80 anos, Eurípides Barçanufo, deitado no leito, cercado por vários amigos, médicos, por sua mãe que se unia naquela corrente de orações, suavemente deixa o corpo físico. Sua mãe, naquele instante, não consegue conter-se e fala: meu filho está morto. Lança-se-lhe aos pés e começa a chorar, mas recupera as forças e volta para a corrente para olhar para o seu filho. O seu funeral, toda a cidade comparece, muitas pessoas de outras cidades vêm prestar a devida homenagem àquele apóstolo que morreu pobre, sem deixar bens, sem deixar herdeiros, sem deixar família. E a sua atividade continua no mundo espiritual. Alguns dias antes do seu desencarne, São Vicente de Paulo, seu mentor, lhe convida para revisitar uma região nas esferas celestes, onde Eurípides vê passar paragens extraordinariamente belas. E Vicente lhe diz: Eurípides, tua missão na terra já está encerrada. Vem gozar das bem-aventuranças junto ao seio do Senhor. Mas Eurípides não abandona a terra. Ele, no mundo espiritual, sanatório Esperança, para cuidar sobretudo dos companheiros de ideal espírita, que chegam muitas vezes naufragados, chegam fracassados em suas missões no mundo espiritual. Porque ele recorda-se de um dos momentos mais belos e mais graves da sua vida, quando ele, em desdobramento, é levado para regiões muito altas, sente uma força irresistível levar-lhe o espírito, que é conduzido a uma região de extrema beleza. Tem os pés como presos a chumbo e percebe a uma certa distância uma figura inesquecível e incomparável. Era o próprio Jesus. Eurípides sente vontade de falar-lhe, mas antes percebe que vertem lágrimas no rosto do Cristo. E ele pergunta: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? Jesus volta seus olhos para Eurípides e lhe diz: não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam. A partir daquele dia, Eurípides nunca mais descansou. Todas as suas horas foram dedicadas ao próximo, à renúncia, ao amor e à caridade. Haveria muito mais para falar de Eurípides. Como estamos já próximo ao encerramento da noite de hoje, gostaria de pedir a permissão dos senhores para ler uma mensagem psicografada por Francisco o Cândido, o nosso Chico Xavier, que vem trazer a mensagem de Eurípides Barçanufo na criação do Lar de Eurípides em 1º de maio de 1959, uma instituição destinada ao amparo de crianças. Quando Eurípides falou através
de Chico Xavier. Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste por tua bênção. Ajuda-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e cal, mas acima de tudo, o teu próprio coração em forma de lar, pulsando de amor. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé. Ergueste-nos uma escola, conduze-nos à lição. No trabalho, sê nosso guia. Em nossa debilidade, sê nossa força. Ante o esplendor desta hora, que só a ti pode ser tributada, debalde procuro palavras para exprimir-te gratidão, porque encontro apenas as lágrimas de alegria que me vertem do peito. E quanto a mim, que sou nesta casa o último dos últimos servos, a quem tudo tens dado e que nada te deu ainda, trazido pelos amigos para dizer-te algo, não tenho outro recurso senão lembrar o cego de Jericó e rojar-me diante de tua bondade e de tua glória, a fim de te pedir em pranto, Senhor, que eu veja a tua vontade, para que eu saiba servir. E encerre em lágrimas a mensagem de amor e de esperança que deixou aos seus companheiros, que deixou a todos nós, que temos também esta casa de oração, esse templo que não é somente de pedra e cal, mas é construído pelas vibrações, pelas nossas preces, pela assistência dos benfeitores, esses embaixadores divinos do amor, que vêm até nós para nos falar de Jesus, para nos trazer a esperança, a cura das enfermidades do corpo físico, mas sobretudo a esperança, a alegria, a glória do Cristo, das palavras de Jesus de Nazaré. Que Ele, com seu infinito amor, que Maria Santíssima coverte esse lar, essa casa de oração, e nos envolva na sua paz, hoje e sempre. Jesus.